Vamos lá? Galera, é o seguinte, ó. Eu chamei a professora de Direito do Trabalho, mas ela está doente e me mandou no lugar dela. Bom, trabalho é a minha matéria, na realidade, de formação, é minha matéria de paixão, né? É a matéria que, digamos, eu me dedico há muito mais tempo. Mas eu sei que quem passa é ética. Quem leva para a segunda fase é ética. Entre trabalho, direito do trabalho e processo de trabalho, vocês têm mais chances com o direito material. Tá? Mais chances. Eu falo, obviamente, numa perspectiva geral de aluno, né? Não individual. Vamos ver como é trabalho e como é processo de trabalho, mas eu vou comer um pouquinho do tempo agora para falar sobre temas. Temas de trabalho. Salário e jornada e estabilidade. Então, eu vou dar a minha aula de trabalho com estabilidade, salário e jornada. Para mim, a tua prova vem cravada nesses 3 temas. Tá? Vamos ver, então, estabilidade, logo de cara. Aí, na teu resumo, tem uma série de estabilidade. Mas eu vou falar aqui do que foi mudado em setembro deste ano. Dia 24 de setembro de 2012, o TST publicou um informativo de número 22, que revoluciona direito do trabalho e processo do trabalho. Foram criadas 10 súmulas, alteradas 11, canceladas outras. É uma revolução esse informativo. Vamos pontuar dentro dessa revolução o que pega em direito material. Vamos começar com direito material. E vamos começar com estabilidade. Vocês sabiam que agora portador de HIV é estável? É vedada agora a dispensa discriminatória. Qualquer pessoa que tenha uma doença que cause discriminação, não é só portador de HIV. Pode ser um cara que sofra de mal de Parkinson, pode ser um cara que sofra de esclerose múltipla. Qualquer doença que cause discriminação à pessoa gera estabilidade. Esta súmula nova que criou esta estabilidade, ela é uma interpretação do artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal. Porque o artigo 7º, inciso 1º, que assegura que é vedada a dispensa arbitrária no Brasil. Então, ela não diz, a súmula não diz, a súmula 443, ela diz veda a dispensa discriminatória. Ok, então, com essa estabilidade? Com relação, TST. Com relação à estabilidade da gestante, segura o cabeção com a informação. Gestante em contrato de experiência é estável agora. Contrato de experiência e contrato a prazo é estável. Não só a gestante, como aquele que sofre acidente de trabalho também. Tá? Então, gestante e acidente de trabalho tem estabilidade no contrato de experiência e no contrato a prazo. Outra mudança relacionada à estabilidade está em estabilidade dirigente sindical. Dirigente sindical é estável. Que número? 7 titulares, 7 suplentes. Tem que comunicar para a empresa. Antes de 24 de setembro, essa comunicação tinha que ser feita em 24 horas. Agora, esta comunicação pode ser feita em qualquer momento da vigência do contrato de trabalho. Isso é muito louco, gente, porque a lei fala em 24 horas. E a súmula vem e derruba a lei. E vai valer a súmula para a prova, hein? A súmula é 369, que foi alterada em 24 de setembro de 2012. A alteração, TST, a alteração dessa súmula é para dizer que a comunicação do empregador, do sindicato ao empregador, de que o cara é candidato ou é dirigente sindical, tem que ser feito na vigência do contrato de trabalho. Não precisa ser mais em 24 horas. Tá? Então, o que é que eu penso com relação à estabilidade para cair para vocês? Ou cai essa estabilidade da dispensa por discriminação, que não pode mais, esse do HIV, da esclerose múltipla, que não pode mais, ou cai a estabilidade da gestante do acidente de trabalho no contrato de experiência, ou cai a estabilidade do dirigente sindical na comunicação, na vigência do contrato de trabalho. Então, tem muita novidade de estabilidade, tá? Ainda em estabilidade, uma dica legal é que toda vez que for assim, ele é eleito,
tanto o titular quanto o suplente são estáveis. Quem é eleito? Dirigente sindical é eleito, cipeiro é eleito, membro de comissão de conciliação prévia é eleito, representante do Conselho Curador do FGTS é eleito, representante do Conselho Nacional da Previdência Social é eleito. Os eleitos são sempre estáveis, o titular e o suplente. Não há discriminação, ok? Nessa galera aí, cipeiro e membro de CCP é eleito para mandato de 1 ano, com direito a uma recondução. Então, o cara tem o período da candidatura, 1 ano de mandato, e mais 1 ano, porque ele pode ficar mais um mandato. E depois que acaba o mandato, ainda tem a rebarba de 1 ano após o mandato. Para todos tem essa rebarba. Acabou o mandato, tem mais 1 ano de estabilidade quando termina o mandato. Cipeiro e membro de CCP, mandato de 1 ano. Membro, olha, Conselho Curador do FGTS, Conselho Nacional da Previdência Social, 2 anos. Dirigente sindical, 3 anos. Então, esses mandatos é 1, 2 e 3. Todos são do registro da candidatura e se eleita até 1 ano após a extinção do mandato, exceto FGTS e INSS, que a estabilidade é da nomeação, não é da inscrição, é da nomeação até 1 ano após a extinção do mandato, ok? O final é tudo igual, o início é que muda. Gestante é estável da confirmação da gravidez, do exame, que diz positivo, a mulher está estável. Ok, quando o neném nasceu o neném, conta 5 meses, acaba a estabilidade dela. Então, é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ok? Acidente de trabalho, não tem nada a ver com o acidente, gente. Não tem nada a ver com o acidente. Quem é estável por acidente de trabalho, é estável quando sai da caixa. Quando eu sofro acidente, eu não entro na caixa? Entrei na caixa, não sou estável, olha. Entrei na caixa, os 15 primeiros dias, quem é que paga o meu salário? Isso é interrupção ou suspensão do contrato? Interrupção. 15 primeiros dias, interrupção. Depois o meu contrato fica suspenso. Quando eu sair da caixa, é que começa a minha estabilidade por 12 meses. Só que isso é acidente de trabalho. E quando é doença ocupacional, como é a minha estabilidade? Doença ocupacional, ela vai ser confirmada. E ela pode ser confirmada até 2 anos depois que eu sair da empresa. Por quê? Porque eu saí da empresa, eu tenho 2 anos para entrar com ação trabalhista. Entrei com uma ação trabalhista e digo, eu era estável, porque eu sofri um acidente, uma doença ocupacional. Vai ter ação, e lá na ação, que vai demorar para caramba, vai dizer, ela tem doença ocupacional. Eu devo voltar. Se não for possível o retorno, eu vou ser indenizada. Qualquer estabilidade que não assegurar a reintegração gera indenização. Isso nem precisa ser pedido pelo advogado, porque é um pedido implícito, CPC 293. Se não der para reintegrar, tem que pagar. Reintegra ou paga. Isso está na súmula 396 também, tá? É CPC 293 e súmula 396. Advogado não precisa pedir, juiz dá. Se for impossível a reintegração, o juiz tem que dar a indenização. O valor dessa indenização são dos salários devidos pelo período estabilitário. Eu tenho 12 meses de estabilidade, então vou receber 12 salários. Eu tinha 36 meses de estabilidade, você receber 36 meses de estabilidade. Então, só os salários, não entra décimo, não entra férias, não entra FGTS, não entra INSS. Só o salário mensal, ok? Vezes o número de meses que eu tinha lá no período estabilitário. Ok. Ainda estabilidade. O único cara que volta por liminar é o dirigente sindical. Liminar de reintegração só existe para um estável, dirigente sindical. Todos os demais voltam com tutela antecipada. Tá? Para voltar rápido. Então, eu peço tutela antecipada. Vamos meter um pouquinho de processo aí. Peço tutela antecipada ou peço liminar? Juiz nega. Cabe alguma coisa dessa decisão que nega liminar? Nega a tutela? Não cabe nada. Não cabe nada. Tá? Agora, se ele conceder a liminar, aí cabe MS para a empresa. Mas se não dá, não cabe nada. Para não é nada. Para sim é MS. Para não é nada. Para sim é MS. Ok? Beleza. Fechou a estabilidade, vamos para salário. Salário, gente, é uma assombração na vida de vocês. Não é uma disciplina, é uma assombração. Eu reconheço. Preste atenção. Vocês já ouviram falar que lá na minha terra, quando uma mulher, lá na Amazônia, quando uma mulher aparece grávida de um homem casado,
ela não pode dizer que é um pai do filho dela. Porque o sujeito é casado. Aí dá aqueles problemas, aquelas confusões e tal. Aí ela diz que foi o Boto. O Boto saiu do Rio, virou homem, manteve relações sexuais com ela, copulou, ejaculou, engravidou, voltou e virou Boto. Alguém de vocês acredita que Boto engravida uma mulher? Não. Ok. Então vamos ver se o Boto não está na cabeça de vocês com salário. Presta atenção. Presta atenção. Qual é a diferença do salário para a remuneração? Alguém falou, graças a Deus, Nossa Senhora de Nazaré, que me salva nessas horas. Gorjetas. Gorjetas tem na remuneração, mas não tem no salário. FGTS é pago com base na remuneração, cabeção. Então, tem FGTS sobre gorjetas. Agora, vamos pensar o que é salário. Comissão é salário? É. Adicional noturno é salário? É. Salário base é salário? É. Eu posso dizer que salário é a soma de uma porrada de coisas? Posso. O que é salário? É salário base, mais comissão, mais abono, mais adicional noturno, mais adicional de salubridade, periculosidade, adicional noturno, horas extras habituais, diárias e ajuda de custo esquecido de 50%. Um monte de coisa. Então, toda vez que vocês pensarem que o salário é só aquele dinheirinho que está lá em cima, que é chamado de salário base, vocês estão querendo me convencer que um Boto engravida uma mulher, entendeu? É o mesmo nível de estupidez. Quando eu penso que o salário é só a importânciazinha que está lá em cima do olorite, é a mesma coisa dizer, realmente o Boto engravida uma mulher. Salário é a soma de um monte de coisa, ok? Não é o botinho lá de cima. O botinho lá de cima chama-se salário base. Tudo que vem... Por que vem assim, hein? Por que não vem só um valor de estar tudo dentro? Porque a legislação brasileira veda o salário complessivo, que seria um valor único com tudo embutido. Não é negócio de conserva, não é linguiça para estar tudo dentro, entendeu? É salário. Salário é discriminado, parcela por parcela. Beleza. Nessa discriminação tem dois venenos que não entram. A PLR e os benefícios previdenciários. A participação dos lucros e resultados não é salário nem é remuneração. Não tem INSS nem tem FGTS. Quem decide valor, quem decide quem tem dinheiro é a norma coletiva. Se é a norma coletiva, tem que ter sindicato forte e operante para ter PLR. Sindicato fraco não consegue impor uma PLR para o empregador. Agora, sindicato que diz assim, ó, vem cá, empregador, vamos discutir o teu lucro e vamos dar um pouquinho de dinheiro para os nossos colegas empregados. Se o sindicato for forte e operante, o empregador dizer não vou, a empresa dele está parada no dia seguinte, o prejuízo é muito maior. Agora, se é um sindicato fraco que chama o empregador para negociar, o que é que o empregador diz? Espera sentado, porque em pé cansa. Então, PLR depende de negociação coletiva. Então, depende de organização sindical forte. As organizações sindicais existem tanto para peão quanto para patrão. Sindicato na base, 5 sindicatos, uma federação, 3 federações, uma confederação. Confederação Brasília, federação e sindicato, tanto faz. Se é estado, se é município, tanto faz. A base territorial de uma entidade sindical não pode ser menor que o município e não pode ser maior que o país. Não existe sindicato de Mercosul. O máximo é o território nacional. Sindicato de peão, sindicato de patrão, senta, negocia e faz uma convenção coletiva. Sindicato de peão, empresa faz um acordo coletivo. Quando tiver convenção coletiva e acordo coletivo, o salário pode ser reduzido. Só pode ter redução de salário se tiver negociação coletiva. Pode reduzir o salário mínimo? Pode, com proporcional redução de jornada. Para reduzir 10% do salário mínimo, eu tenho que reduzir 10% da jornada. Não existe redução de salário de uma pessoa. Redução de salário é de todos os empregados de uma empresa ou de todos os empregados de uma categoria. Porque a redução salarial depende de negociação coletiva. Ok? Salário não pode ser reduzido. PLR depende de negociação coletiva. Redução de salário depende de negociação coletiva. Ok.
Os benefícios previdenciários, tipo salário família, salário maternidade, esses também não são salário. Tudo que não é salário não vai ser remuneração, porque remuneração é salário mais gorjeta. Se não está dentro de salário e não é gorjeta, não é remuneração. Eu não posso contratar um empregado só por gorjeta, mas eu posso contratar um empregado só por comissões. Comissão é a única parcela salarial que permite ser contratada isolada, só comissões. Mas se o cara pouco vende ou nada vende, ele vai ter pelo menos o salário mínimo assegurado. Ok? Ainda tem a situação de eu ter bem como salário. Salário utilidade ou salário in natura. Ah, a pessoa paga tudo para mim, paga as despesas da minha casa, paga meu carro, paga o combustível do meu carro, paga tudo para mim. Pode? Pode. Vocês não são Liguejá ou mãe Diná, Delamare, coisa que o valha. Não é para adivinhar, entendeu? Na hora que aparecer o bem lá para vocês saberem se é salário ou não, o raciocínio é simples, ó. Este bem é parte do contrato de trabalho? Se for parte do contrato de trabalho, ele é salário. Outra dica, esse bem é dado para uma pessoa, ele é salário. Se é um bem dado para todas, não é salário. Está previsto na norma coletiva ou está previsto na lei. É dado para mim, é salário. Vale refeição contratado como salário é salário. Vale refeição contratado como salário é salário. Eu posso trabalhar para uma empresa aqui na região da Paulista, onde a gente está, que é super barato de comer, e dizer para a empresa assim, olha, você vai pagar a minha alimentação. E eu não quero ticket, alimentação. Eu quero que você pague o meu almoço. E isso é salário. Os únicos bens que não podem ser salário são bens nocivos à saúde. Cigarros, drogas, bebidas alcoólicas, isso não pode. Quem não é salário de jeito nenhum? Os que não prestam, seguros, previdência privada e plano de saúde. Esses 4 nunca vão ser salário. Fora desses 4, qualquer bem pode ser salário, inclusive o vale-refeição. Ok? Quando eu te digo assim, ó, uniforme é salário? Uniforme é só um que usa, gente. Todos, então não é. Se for para todos, tu pensa, olha, é todos? Então não é. For um, é. Ok? Se eu dissesse assim para o cara, olha, eu vou trabalhar para você, mas você que vai pagar a minha roupa, desde a minha roupa íntima, e eu só uso a marca X. Esse é salário? É, isso é uma condição do meu contrato. Você vai pagar a minha maquiagem. A minha não, que eu não uso. Mas para quem usa, você vai pagar a minha maquiagem. E a minha maquiagem é esta. Isso é salário. Porque é uma condição do meu contrato de trabalho. Entenderam? Ótimo. Além de eu não poder reduzir salário, eu não posso descontar de salário. Eu não posso pegar um salário e dizer assim, olha, eu estou afim agora, cheio de promoção, redução de IPI, vou trocar de carro. Aí eu vou dar o meu salário como pagamento da prestação do carro. Pode? Não pode. Salário não pode sofrer descontos e não pode ser dado em garantia de nada. Quais os descontos que eu posso ter de salário? Dano causado pelo empregado de forma dolosa pode ser descontado. O que é dano doloso? Furto. É doloso. Ninguém furta por culpa, certo? Furto é doloso. Depredação, imagina eu quebrando aqui os equipamentos do FMB. Isso é culpa. Pegar uma marreta e quebrar isso. Isso é dolo. Então, eu também vou pagar. Depredar uma empresa, depredar da dependência da empresa, quebrar um veículo da empresa, dolo. Eu posso descontar. Culpa depende de previsão do contrato de trabalho. Está previsto na lei, imposto de renda, INSS, contribuição sindical, vale transporte, empréstimo consignado, pode descontar. Está previsto na norma coletiva, pode descontar. O que pega para vocês é dano. Dano doloso pode, dano culposo depende de previsão do contrato de trabalho. Ok? Penhora de salário não pode, a não ser para esses que eu posso descontar. Se eu posso descontar, eu posso penhorar. Se eu não posso descontar, eu não posso penhorar. Se houver penhora salarial, a medida cabível é MS. Se houver penhora salarial, a medida cabível é MS. Tanto para o valor do salário, quanto para o que dele derivar, que esteja aplicado em poupança ou qualquer outra aplicação financeira. Vai caber MS, ok? Equiparação salarial. Equiparação salarial tem uma alteração da súmula agora, de setembro. O inciso 6º da súmula 6
foi alterado. Vou falar devagar. O paradigma ganha mais que eu, porque ele teve assegurada essa diferença salarial por uma decisão da justiça. Ele conseguiu, por decisão judicial, ganhar mais que eu. Aí ele tem, por decisão judicial, eu posso pedir equiparação a ele? Posso. Posso. Desde 24 de setembro de 2012, eu posso me equiparar a uma pessoa que ganha mais que eu por decisão judicial. Ok? Quais são os requisitos para equiparação salarial? Igual função, igual patrão, igual região metropolitana, igual localidade. Localidade é região metropolitana, ok? Não é a mesma cidade, é região metropolitana. O que impede a equiparação? O fato do paradigma estar na função mais de 2 anos antes de mim. Isso é impeditivo, não é constitutivo de direito, tá? O fato do paradigma ser trabalhador readaptado na função por deficiência física ou mental. E o fato da empresa ter plano de cargos e salários. Esses 3 são os impeditivos. A diferença de tempo, plano de cargos e salários e o fato do cara ser doente lá. Ele ganha mais que eu porque ele está naquela função, porque ele é doente. Então, ele não é igual a mim. Ele está naquela função. Ele não é naquela função. Ok? Pulamos de equiparação salarial. Não confunda equiparação salarial com equiparação por equivalência. Equiparação por equivalência, o sujeito não sabia quanto ia ganhar quando ele começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar sem saber quanto ia ganhar. Aí, ele esperava ganhar 10 mil. De repente, ele descobre que ele está ganhando 2 mil. Se alguém na empresa ganha 10, ele vai ter direito a pedir essa equiparação por equivalência. Não é a pessoa, tá? É a função. Ele pede equiparação a uma função equivalente. O que é retrocessão? O sujeito ganha R$1.000 e vai exercer um cargo de confiança. No cargo de confiança, ele ganha gratificação de função. A qualquer momento, o patrão manda ele voltar e ele perde a gratificação de função. Se ele ficar 10 anos ou mais na função de confiança, ele volta, mas não perde a gratificação. O que é salário substituição? Eu fico no lugar do meu chefe, porque meu chefe está de férias ou de licença. Eu fico no lugar do meu chefe, eu tenho que ganhar igual ao meu chefe. Mas como eu não vou ter reajuste salarial, eu ganho o meu salário e a diferença entre os nossos salários é pago para mim a título de salário substituição, enquanto eu estiver no lugar do cara. Tá? Então, olha essas 4 variações salariais aí. Ó. Retrocessão, salário substituição, equiparação salarial, equiparação por equivalência. Todas essas têm uma peculiaridade. Jornada de trabalho. Qual é o meu tempo aí, Cris, por favor? Quanto tempo eu tenho ainda? Jornada de trabalho tem mudança para dar com pau, gente. Assim, ó. Pá, pá, pá. Então, vamos por parte, como diz Jack. Mudança, 10. Ótimo. Mudança na vida dos bancários. Por quê? Bancário que trabalha de segunda a sexta, 6 horas por dia, tem que ter divisor 150 para cálculo de hora extra. Divisor 150. São 150 horas mês. Antes era 180. Bancário que trabalha 8 horas por dia, 8 horas por dia, de segunda a sexta, tem divisor 200. Antes era 220. Súmulas alteradas. 102 em início desse ano, 126 em setembro deste ano. Tudo de bancário. Que tipo de bancário nós temos? Gerente geral não tem direito de hora extra, porque também não tem horário para trabalhar. Cargo de confiança tem direito de hora extra a partir da 8ª hora. Caixa, não importa se é caixa executivo, se é caixa de agência, se é caixa de PAB, caixa trabalha só 6 horas. Então, quem trabalha 6 horas em banco? Caixa. Beleza. Isso é uma alteração grande, tá? Outra alteração grande. Sabe que alguns empregados têm direito a intervalos que são pagos pela empresa. O cara que trabalha em Minas e Subsolo, ele trabalha 3 horas lá e sai 15 minutos. 3 horas na mina e sai 15 minutos. Mas houve uma alteração de súmula agora, recente, no cara que trabalha em câmaras frigoríficas. Quem trabalha no gelado, câmara frigorífica, eu trabalho 1h40 no gelado e saio 20 minutos. Antes da súmula, eu tinha que estar só em câmaras frigoríficas. Agora, pela súmula nova,
Não só câmaras frigoríficas, como ambiente artificialmente gelado. Não é quente. É gelado. Muito frio, que não precisa ser câmara frigorífica. O cara tem que trabalhar 1h40 e sair 20 minutos. Ok? Pois é. Isso aqui é Tropa de Elite, cara. Pede pra sair. Não assistiram Tropa de Elite? Pede pra sair. Pensa assim, ó, Tropa de Elite, que aí funciona. Vamos lá. Outro intervalo que cai. Quem trabalha em mecanografia, que é movimento repetitivo, ele trabalha 90 minutos e folga 10. 90, 10. Digitação, cálculo, 90, 10. 90, 10. Novidade ainda em jornada. O intervalo intrajornada, que é dentro do dia, agora tem todas as 5 OJs reunidas numa súmula. A súmula nova, mas não mudou nada do que eu ensinei para vocês desde sempre. É que agora está na súmula e antes era OJ. A súmula nova, acho que é 437, mas deixa o animal olhar. 437. A súmula nova, ela mantém as mesmas situações de antes. Quem trabalha até 4 horas por dia, 0 de intervalo. Mais de 4 até 6, 15 minutos. Mais de 6, de 1 a 2 horas. Este intervalo não pode ser reduzido por norma coletiva. Negociação coletiva não mexe com isso. Não mexe. Este intervalo, se não for concedido, gera hora extra habitual. Se eu tinha que dar 1 hora de almoço e dei 30 minutos, gera 1 hora extra. Ou eu dou a totalidade do intervalo, ou eu assumo um passivo trabalhista pela totalidade do intervalo. Se eu der 50 minutos de almoço, o cara vai receber 1 hora extra. Então, o maior rigor de controle de jornada para uma empresa, se ela tiver juízo, é na hora do almoço. Porque se o cara voltar um pouquinho antes, ela já está assumindo pagar 1 hora extra para o cara. Então, a catraca não tem nem que abrir para o animal que quer voltar antes. Empresa não é parque de diversão, nem praça de alimentação, nem lugar de fazer hora. Se ele quer fazer hora, ele vai andar na rua, ir para um shopping, passear, fazer bungee jump, fazer qualquer coisa, mas não ir para a empresa. Na empresa, ele só tem que voltar no intervalo quando já passou o horário de intervalo dele. Ok? Os horários de entrada e de saída têm uma variação de até 5 minutos ou 10 diários, não pega nada. Mas se ultrapassar 15, gera 15 minutos de hora extra. Certo? Ultrapassou 15, gera 15 minutos de hora extra. Bateu só 10 minutos, não é hora extra, não é atraso, não é nada. Ponto. Empresa tem que ter quando ela tem mais de 10 empregados. Ok. O que é jornada de trabalho? Até o ano passado, jornada de trabalho era o tempo trabalhado mais o tempo à disposição. Agora, é o tempo trabalhado mais o tempo à disposição. E quando eu ando assim, ó, da entrada da empresa até o local de trabalho, se esse meu andar der mais de 10 minutos, eu já estou trabalhando, cabeção. Então, existe um terceiro quesito de jornada agora, que é esse tempo de andar. Não confundam tempo de andar com horas itineres. Horas itineres, eu estou dentro da condução fornecida pelo empregador, de modo gratuito ou oneroso. E eu tenho que usar a condução do empregador, porque eu não chego na empresa de outra maneira. Ou eu vou pela condução do patrão, ou eu não chego. Eu não chego. A empresa pode ser que ela não tenha transporte público em nenhum horário. Ou pode ser que o transporte público só não exista naquele horário. Aqui em São Paulo, se o cara deixa a Estação da Luz 2 horas da manhã, ele tem direito de hora itinerante. Porque 2 horas da manhã não existe transporte público na cidade de São Paulo. Regular, não. Pode ter os clandestinos, mas regular não tem. Então, eu não tenho metrô, não tenho trem, não tenho ônibus. Se eu saio 2 horas da manhã em condução fornecida pelo empregador, eu tenho direito a hora itinerante. Ok? Horas extras, gente. Tem que ter acordo de prorrogação. Quando eu entro na empresa, eu assino para aceitar trabalhar além do limite legal permitido.
Isso chama-se acordo de prorrogação. Limite de 2 horas extras diárias. E pagamento com 50% de segunda a sábado ou 100% domingos e feriados. Só que tem 2 tipos de hora extra. A que é habitual, com rotina, e a que é eventual, sem rotina. A habitual tem que ser paga e paga com reflexo. A eventual, ela é paga sem reflexo ou compensada. Para ter compensação, eu tenho que ter acordo de compensação, que pode ser individual ou coletivo. Esse acordo de compensação tem que ter horas compensadas no máximo em 1 ano. A hora não compensada tem que ser paga. Então, pelo amor de Deus, hora extra eventual pode ser compensada. Habitual tem que ser paga, não pode ser compensada. Todas as horas extras de intervalos são pagas. Aquele intervalo do dia, o intervalo entre um dia e outro, que são 11 horas, é pago, não pode ser compensado. A hora extra do domingo, que é um intervalo semanal, é paga. Ela é incompensável, essa hora extra. Para ser compensada, tem que ser uma hora extra que aconteceu, foi uma eventualidade. Aí eu posso compensar, ok? O acordo de prorrogação é escrito individual. O de compensação é escrito individual ou coletivo. Acordo de prorrogação é o peão e o patrão. De compensação pode ser peão-patrão ou norma coletiva. O que a norma coletiva pode fazer contra o empregado? A favor, tudo. Pode criar novo direito, pode, por exemplo, criar um direito. Todo empregado tem o direito de não trabalhar no seu aniversário. Olha que bacana. Ninguém merece trabalhar no dia que nasceu, né? Então, que é um dia que você tem que se reverenciar, ficar ali se amando. Não, vai trabalhar, animal. É outro dia, o dia normal. Não é normal. Nasci hoje, não é normal. Isso a norma coletiva pode colocar. Agora, a norma coletiva não pode retirar direitos previstos em lei. O que ela pode para ferrar o empregado? 3 coisas. Ela pode compensar a jornada. Sabe o que é semana espanhola? O cara trabalha uma semana 48 horas, outra semana 40 horas. Grosseiramente falando, sábado sim, sábado não. Sábado sim, sábado não. Isso a norma coletiva pode fazer. Ou ela pode fazer banco de horas. O que é banco de horas? Um dia o cara trabalha 8 horas e meia, no outro dia ele trabalha 7 horas e meia. Ele fica flexibilizando o dia dele. Pelo amor de Deus. Cabeção, banco de horas não tem nada a ver com hora extra. Banco de horas é compensação de jornada diária. Não é hora extra. Compensação de hora extra é uma coisa, banco de horas é outra coisa. Outra coisa que a norma coletiva pode fazer, reduzir salário. E a terceira coisa, mexer com turno de revezamento. O turno de revezamento pela Constituição Federal são 6 horas por dia. Pela norma coletiva pode ser 8 horas por dia. Tá? Então, o sindicato só pode mexer nesses 3 aspectos. Não posso mexer com horas de intervalo. Não posso mexer com o intervalo que a mulher tem direito de 15 minutos para começar a trabalhar em hora extra. Mulher tem direito, quando ela trabalha aos domingos regularmente, ela tem que trabalhar sempre com folga quinzenal. Nós temos algum direito, infelizmente, porque a gente tem outra atividade que não seja o trabalho. Quem nos dera poder trabalhar, chegar em casa, colocar o chulé para cima e dizer qual é o jantar. É por isso que a gente tem essas regalias, porque, além de tudo, é escrava do lar. Né? Ainda inventa, olha, vocês todas, as mulheres que estão aqui presentes, inventaram de querer estudar. Olha aí, eu vou estudar. Beleza. Rapaz, se tu tivesse burra, tu estava na vantagem. Tu ia ficar em casa, só trabalhando em casa, ó. Não tem muito horário e tal. Agora trabalhando, porque eu quero ser estudar, independente. Cara, tu vai ser independente só para aumentar a tua desgraça. Porque tu vai ser independente e vai continuar doméstica em casa. Olha aí que bacana. Podia ser só doméstica. Olha que legal você ser só doméstica e dizer assim, olha, eu preciso de uma roupa. Libera a grana. Aí eu vou à tarde comprar minha roupinha. Não era lindo? Não, mas não quer estudar. Então te lasca. Vai trabalhar fora e trabalhar em casa. Isso não é inteligente, cara. Inteligente é não ficar ali na boa e tal. Inteligente é só dizer assim, olha, eu preciso de um peito novo. Paga um silicone aí. Quero dar uma esticada na careta. Paga aí a estica. Eu preciso dar um rolê com o Robertão. Paga um motel. Mas não, quer estudar, então te lasca. Presta direito ainda. Tudo gente doida que nem eu.
Presta atenção, gente. Tem mais uma coisinha de jornada que eu queria te falar. Tem aquelas jornadas especiais de bancário, de jornalista, de professor. Essas especiais, elas são sempre menos que a regra. A regra são 8 horas diárias e 44 semanais. As especiais são inferiores à regra. Não dá para vocês gravarem todas as especiais. Eu quero só que vocês gravem o porquê que elas são especiais. Todas essas pessoas que trabalham menos, elas só trabalham menos porque elas têm maior desgaste físico ou mental. Qual é o critério para estipular a jornada? Desgaste físico, desgaste mental. Última coisa, aviso breve. O aviso prévio, pago ou indenizado, ele vai de 30 a 90 dias. Peão com 1 ano tem 33 dias de aviso. 1 ano, 33 dias. Menos de 1 ano, 30. A partir de 20, olha, gente, a partir de 20 é 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 70, 100, 200 anos, 90. A partir de 20, 90. Se tu tiver que fazer uma conta, o primeiro ano, 33. 2 anos, 36. 3 anos, 39. Sempre separa. Primeiro ano, 33. Vê quantos soma, vezes 3, soma com 33, que tu acha o valor do aviso prévio. Beleza? Acabou o nosso tempo. 5 minutos a gente chamar a professora de processo do trabalho.